Aqui, ó. É. Vamos lá. Aqui tem, ó, você viu? Aqui tem a coreta. A coreta é essa aqui que eu te falei, ó. Ah, essa é a coleta. Essa é a coreta. Ela tem a ponta. Ela tem um, é como se fosse uma conchinha, tá vendo? Legal. É igual... normalmente você corta as unhas com trim? Em casa? É? Não vê que o trim faz uma voltinha? Ele faz, né? Então, aquela voltinha não é muito legal. O certo é usar um alicate desse aqui, ó, de ponta reta. De ponta reta. De tanto as pessoas me pedirem, aqui na clínica a gente tem pra vender agora. E é esse mesmo alicate aqui, profissional. Alicate de corte de ponta reta. É bom que quando você usa o trim, o que acontece? Automaticamente, não vê que entra assim? Na hora que a gente coloca o corte dele, ele tem um corte arredondado. Então aí é onde, muitas das vezes, se você não cortar corretamente, dá problema, sabe? Muito legal. É bom que a gente corrige, ó. Tá vendo os cortes? E cutícula é importante deixar, tem que tirar? A cutícula é a proteção da unha, não se tira não, viu? Não vê que é por isso que a gente que é homem, normalmente a gente não tem tanto problema. Não, o problema é ficar tirando cutícula. O certo é tirar somente o excesso, entendeu? E a cutícula assim, ó, quanto mais tira, mais gera. O formato da unha dele é muito complicado, assim. É porque ela é abertinha, É abertinho. mas é normal, isso aqui é genético. Aqui tava pegando, ó, você viu? É. Tá vendo? E já fica ali. É pedacinho de unha. Eu te falei que você vai sair daqui hoje um novo homem, você não tá acreditando, né? Isso é verdade. Eu fazia o cortezinho, Hum, aí tentava puxar com o alicate, mas eu não vai. não vai. Então, o problema é instrumento. É. Em casa fica difícil da gente tentar mexer na lateral da unha por causa disso. Não, e como a gente trabalha assim, ó, é muito mais tranquilo vocês, mesmo quando vocês estiverem em São Paulo, procurar algum podólogo lá para poder fazer o pé, entendeu? Pega assim, como se fosse um hábito. Então, pelo menos você não tem dor de cabeça.
Que é ruim, porque ele fica sofrendo e não fica certo, sabe? Ah, pois então. Às vezes é difícil colocar um sapato também. Então, Tá, e é algo herdado? O formato do crescimento da unha? é genético. Genético? Uhum. Genético. Aqui na clínica, pra você ter uma noção, eu atendo muito bebezinho aqui. Bebezinho? Ué, semana passada eu tava atendendo um bebê de 24 dias. Já tava Não, normalmente não encrava na lateral. Aqui na parte do dedão, ó, não vê que forma, eles têm uma partezinha, né, que é uma cartilagem muito fina. Então quando a unha começa a sair, aqui, ó, normalmente dentro do ventre mesmo da mãe, não vê que o bebê ele fica sempre empurrando, né? Aí o que acontece? Aqui, ó, a pontinha dessa pele aqui, ela dobra e a própria unha entra, mas entra na frente, não é na lateral, entendeu? Então muitas das vezes a gente tem que vir aqui e corrigir. Porque dá problema mesmo. Não sabia que tinha bebê que já vinha. Tem. No canal depois se você olhar, tem um monte de vídeo de bebê. Todas as idades, então. Tem. Idoso também? Idoso também, bastante. Muitas pessoas têm problema. Vem mais mulher ou homem? Para você poder ter uma noção, hoje em dia a frequência dos homens está buscando essa parte de cuidados também é muito grande. Isso mesmo, pra você ver, eu tenho um monte de pessoas que a gente atende que normalmente não tem nenhuma anatomia no pé assim de ele tá com a unha encravada, ou tá com isso, ou tá com aquilo, mas as pessoas vêm fazer profilaxia, que é uma limpeza nos pés. As pessoas vêm cuidar do pé, entendeu? Uma prevenção. Uma prevenção, justamente. Falou a palavra certinha. As pessoas vêm mesmo não tendo nada de errado com o pé, entendeu? Vem limpar, cuidar do pé. E o podólogo normalmente já tem essa função, né? De orientação, prevenção, cuidado. Na realidade, esse é um dos trabalhos que a gente executa com muita precisão. Então, essa diversidade de atendimento entre as pessoas é muito grande hoje em dia. Não sabia que vocês atendiam ao sábado. Todos. Tá vendo? Como eu te falei, ó. Isso porque normalmente acabou sendo um hábito, né? Muito grande, né? De horas de trabalho. Então a gente acaba acostumando. Então esse tempo que você estava ficando sem atender aqui, estava difícil. Tava meio tenso. Mas aí a gente acaba aproveitando de outras maneiras, né? Igual o período que a gente tava em casa, a gente tem as meninas, eu tenho 2 filhas, então a gente tava curtindo, né? Entendeu?
Vamos ver esse dedinho aqui agora. Meu Deus, esse é o problema. Ah, só que nós vamos deixar ele alinhado agora. E aqui como é que tá? Se encostar, você sente? Sim, Que tá incomodando? é bem em cima. Então, vou te aliviar agora. Tá tudo bem? Tá. Essa ferramenta aí é como um bisturizinho. Assim. Uhum. Ela tem corte. Essa é a minha parte preferida. Tá vendo, meu amigo? Quando ela tenta corrigir aqui o corte da sua unha, ela tá tentando te ajudar, ó. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah. Não, vai dar um alívio, hein? Não vai dar uma alívio. Não. Até que não é muito grande não, mas ela tava te machucando. O problema é que tava errado, né? Tá vendo? Então essa parte gordinha aqui tava dentro da pele. Tanto é que eu tirei, ó, ficou um buraquinho, ó. Tá vendo onde tava machucando? Uhum. Aqui dá pra ver, ó, os picos que teve na unha. Agora você vai ficar bom. Agora tá bom. Tá vendo? Ó? E o corte certinho da unha é quadradinho. Então se você tentar cortar o canto da unha, o que que vai acontecer? Aqui, ó, você corta até onde você dá conta. Mas aqui fica uma ponta. E não sai. Não, o problema é esse. E a forma como a unha cresce, ela não tem como ser alterada. Dela crescer meio que. Tem. Normalmente quando tem problemas assim mais sérios, a gente coloca uma órtese, que é um aparelhinho, pra poder mudar a estrutura da unha. Ah, entendi. Mas a gente muda sim.
Os resultados que a gente tem em relação a isso é muito positivo. Normalmente as pessoas que usam as órteses são pouquíssimos casos de retorno proveniente da unha estar encravada novamente, porque a gente consegue mexer bem na estrutura da unha e com isso tem bons resultados. Mas ela fica permanente ou depois é tirada? Não, normalmente a gente coloca e a gente dá manutenção a cada 3 semanas. Ah, entendi. É aquele ferrinho que abraça a unha? Isso. Eu coloco colado em cima da unha. Mas tem várias maneiras, as pessoas colocam tem uma infinidade de formas. Tá vendo o trabalho da coreta? Limpando. Uhum. E é alta a porcentagem de pessoas que têm unha encravada? Demais. Eu acho que deve ficar. Quer ver? Se a gente fazer um percentual, eu acho que em relação a fungo é mais ou menos uns 70%, só pra você ter uma noção. Nossa. Então pra você ver. E o resto é diversidade. Uhum. Tem uma grande variedade também de pessoas que têm quem crava ou quem inflama a unha. Mas dos fatores assim, um dos fatores muito importantes e que acontece muito é normalmente porque as pessoas mexem. Entendeu? Aqui depois eu vou fazer uma proteção aqui. E você vai ficar bem. Quando a pessoa chega com muita dor, também não tem como aliviar a dor, não? Tem, na realidade esses procedimentos assim, quando tá crítico, ou quando tem granuloma, essas coisas assim, a gente já faz um tratamento da laser. Ah, entendi. O laser ele entra com analgesia e cicatrização, então ajuda muito nos procedimentos, entendeu? Aí a gente passa para a parte da tecnologia. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna